YouTube, agora seguimos na TV para falar sobre a seleção brasileira. Eu vim até de amarelinho em homenagem à seleção, ver se a vibe melhora, mood melhora por lá na seleção. Será? E o Abel Ferreira foi perguntado sobre isso ontem depois do jogo. Vamos ver o que ele falou. Em relação à segunda pergunta, eu não falo de SES. E a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. É claro que a pergunta foi se ele poderia ser o novo técnico da seleção. E ele, mais uma vez, taxativo ali. A Leila também já se pronunciou, disse que o Edinaldo nunca a procurou. E olha que a relação hoje é bem próxima. Mas, Hernan, ontem você falou que seria o seu nome, né? Sim. E o Abel, pelo menos nessa entrevista, taxativo. O Abel está na dele porque ele sabe que existem outros nomes. O Abel sabe que são, além do nome dele, outros treinadores, inclusive com mais história do que ele, mais bagagem do que ele, estão sendo falados. Então, assim, primeiro que o Abel, se pintasse o convite, óbvio que o Abel iria ficar balançado se pintasse o convite de uma seleção brasileira. Só que, assim, ele não vai falar de uma coisa que não existe até então. Ele sabe que o nome dele que ele é cotado pela história que ele construiu e vem construindo no futebol brasileiro. Então, ele não vai ficar se expondo ali à toa. E a mesma coisa que aconteceu com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni também foi muito bem. Falou, cara, não. E a época ainda o Dorival era o técnico. O Dorival é técnico, não vou falar sobre uma coisa que não tem cabimento. Então, o Abel está na dele ali, está tranquilo. Se pintar o convite, aí é uma situação diferente. E eu entendo que se pintar o convite para o Abel, se pintar o convite para o Palmeiras para o Abel, ficaria balançado, sim. Quem não, né? Tudo bem, a gente não vive o melhor momento, é um momento de baixa, mas ainda é a seleção brasileira. Quem não ficaria balançado, né? Bom, mas por enquanto, essa conversa está caminhando para outro lugar. Jorge Jesus é o nome da pauta, esse sim já se botou para jogo, já anda chavecando todo mundo, ó, tô por aqui. E parece que a CBF está gostando dessa história. Falou, tem uma iniciativa, proativo. Quem sabe dar um match aqui? Aquela coisa, né? Quem se desloca tem a preferência. Vamos chamar o Igor Siqueira, então, para conversar com a gente? Cadê ele? Porque ele vai contar aí. Ele está sumido, né? Ele está sumido. Cadê tá sumido, aqui o nosso Igor. totem? Vamos colocar aqui, ó. Ele apareceu. Ele demorou, mas danado, ele apareceu. Apareceu. Eu não sei o que ele anda fazendo. Ele estava de férias. Estava de férias? Estava de férias. Depois daquelas férias na Argentina, emendou mais 10 dias de férias. É assim, né? Trabalha um dia e tira férias de um mês. Vocês estão brincando. Igor, tudo bem, querido? Me conta dessa história do Jorge Jesus. Quer dizer que hoje está sendo tratado como prioridade, até pela forma como ele vem se posicionando aí, querendo muito a seleção? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, André, Thiago e a galera que está acompanhando a gente aqui no canal UOL. Eu andei meio silencioso, mas estou acompanhando a CBF ainda, sabe? Porque eles estão diminuindo o volume eu digo de barulho das coisas que eles estão fazendo, estão trabalhando nos bastidores aí para a seleção brasileira. A gente tem acompanhado esse movimento. E o fato é que esse flerte do Jorge Jesus de se oferecer tanto assim, mandar sinais para tudo quanto é lado aí para a CBF captar o sinal de que ele está afim da seleção, caiu bem, né? Nessa última semana. É justamente hoje, que faz uma semana que o técnico Dorival Júnior foi demitido, né, oficialmente lá pela CBF, depois daquela saga que a gente passou lá na CBF esperando uma definição de uma reunião que a gente já sabia o resultado. E aí a CBF está analisando ainda os cenários, né? A gente já divulgou ao longo da última semana também os nomes que foram colocados, aquela pauta prioritária e tal, mas no frigir dos ovos a gente chega essa sexta-feira com a preferência sendo pelo Jorge Jesus e vice-versa, né? A preferência mútua aí. A CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues, gostou do que ouviu, né? De ter um técnico tão disposto assim a assumir a seleção, mas por enquanto ainda não formalizou um contato com ele, com o Mister, né? Como a galera aqui do Flamengo chamava, tampouco fez uma proposta oficial, enfim, por enquanto as coisas ainda estão por meio de intermediários, sinais que chegam de lá, sinais que chegam de cá, uma noção prévia da disposição dele de assumir antes do Mundial de Clubes, mas, por outro lado, tem uma questão salarial aí que vai precisar ser debatida futuramente, afinal de contas o Mister ganha pra caramba lá, né? O pessoal lá na CBF trabalha com a informação de que ele tem um salário anual na casa dos 15 milhões de euros, então, por enquanto ainda está nesse
manda um sinal de lá, que eu recebo o seu sinal de cá, mas a ideia é partir para a negociação com o Jorge Jesus, sim, não necessariamente hoje ou amanhã, mas com o tempo que a CBF entende que é pertinente para que ele possa concretizar a vinda dele pensando nos jogos de junho, nas eliminatórias, e focar nessa negociação com Jesus. Então, a ideia não é sair atirando para todos os outros nomes que ela cogitou até já, né, que já cogitou, avançar e ir fundo e avante nessa negociação com Jesus. E aí, se não, por acaso, o desenrolo não resultar num contrato firmado, aí sim passaria para outros planos. O Abel Ferreira, claro, é um deles, dos que estão, né, considerados ali à mesa e ao redor do presidente Edinaldo Rodrigues. Então, para resumir, o Edinaldo gostou que o Jesus mostrou interesse, está disposto a avançar nessa negociação, mas ainda não fez nada formal ao técnico português. Precisa entender essa dinâmica. Quando que vem, quando que pode vir, quando que vai ser liberado, Campeonato Saudita, Copa da Ásia e tal, para, no frigir dos ovos, entender se o treinador poderia já estar por aqui, imaginando uma convocação da seleção que normalmente, para a data FIFA de junho, aconteceria ali em meados de maio. Então, para vocês terem uma noção mais ou menos do que é esse planejamento da seleção. Enquanto isso, aqui no Brasil, o senhor Rodrigo Caetano, coordenador da seleção, com o Juan e Tomás Araújo, analista de desempenho, né? O Juan, coordenador técnico da seleção, então eles vão continuar aí, iniciando essa semana, aquela dinâmica de observar jogos, produzir relatórios para o técnico que vier, e no que depender do desejo atual da CBF, com as condições que estão colocadas, a ideia é que esse técnico seja o Jorge Jesus, e aí a gente tem que esperar para ver se as negociações avançam a ponto do match ser confirmado e do papel ser assinado. Afinal de contas, de promessas, a CBF está um pouco escaldada aí, agora está tentando se firmar assim no papel assinado em relação ao técnico da seleção brasileira. O que pega assim para essa formalização do convite, para essa proposta, para ter uma ligação oficial mesmo, por enquanto está muito nessa coisa do namoro, do foguinho ali, sabe? Aquele sinalzinho de fumaça, é a questão da saída do Jorge Jesus do Al Hilal. É isso que pega, essa questão da saída dele como rescisão, multa rescisória. O Al Hilal é um clube que a gente já viu como foi a rescisão com o Neymar, a discussão, os valores são altos. É um clube que tem dinheiro, é um clube que não se pega por isso, não se apega em dinheiro. Se simplesmente os árabes, não quiserem lá liberar o Jorge Jesus, não liberam e pronto, acabou, independente se é a seleção brasileira, se é a seleção do Catar ou se é a seleção alemã. Eles têm ali o jeito deles de trabalhar. Jorge Jesus sabe disso, conhece muito bem esse universo dos árabes, do futebol árabe, quer muito a seleção brasileira, então ele também faz passos muito silenciosos e busca muito esse bastidor de noticiário. Uma notícia que ele quer muito, é importante sair ali no Brasil, uma notícia aqui que eu quero, sabe? Então, assim, ele tem trabalhado muito delicadamente esse bastidor para que esse flerte fique público, né, de seleção, e essa notícia importante que o Igor e o Rodrigo Matos trouxeram hoje, que a CBF aceita esse lobby, topa esse flerte com o Jorge Jesus. Mas o que pega nesse momento para oficializar o convite é a questão da saída dele do Al Hilal. Tem que combinar com eles também, né? Não é só o desejo dos dois, tem que se desfazer lá. Deixa eu ver aqui meu horário, se eu tenho que ir para o break. Dá tempo de ir para o Thiago ou eu tenho que ir para o break, gente? Me responde aqui. Dá tempo. Então tá, ainda dá um tempinho. Thiago, pensando aqui no Jorge Jesus, a gente ainda tem muito a ideia dele do Flamengo de 2019, né? A última imagem que ficou, especialmente para o torcedor comum, que às vezes não acompanha tanto futebol. Mas depois, ele já teve passagens pelo Benfica, pelo Fenerbahçe, pelo Al Hilal também. Não brilhou como naquela época do Jorge Jesus. Como que ele é visto aí na Espanha, aí na Europa e esse momento também para servir a seleção brasileira agora? Olha, Luísa, primeiro, só para resumir um pouco do que o Igor falou, pelo que ele disse, eu entendi o seguinte, que todo mundo está querendo arrumar uma desculpa para não ser técnico da seleção, né? Está mostrando o contrato, está falando que não pode e tal, e o Jorge Jesus está tentando arrumar um jeito de ser técnico da seleção. Então, talvez por isso a CBF esteja tão interessada nele, né? Mas aqui na Europa, Luísa, o futebol português, até por uma questão geográfica também, né? Ele não está
no centro da discussão do futebol europeu. Então, o técnico português, para ele ser conhecido em outras ligas e ser comentado na Europa, ele tem dois caminhos. Ou sair de lá e ir para um time grande, como o caso do Rubem Amorim, técnico hoje do Manchester United, ou do próprio José Mourinho, né, também, que foi técnico de times importantes na Itália e na Inglaterra, ou fazer uma grande campanha de Champions League. Como o Jorge Jesus nunca fez nenhuma das duas coisas, né, ele não foi técnico em um time grande, de uma liga grande na Europa, e não fez uma grande campanha de Champions League também, como o Mourinho, que foi campeão com o Porto, ele acaba não sendo tão comentado e não sendo tão conhecido do torcedor comum europeu, né? Mas, se a gente conversar com jornalistas especializados em futebol europeu, que já viram, enfim, muitos jogos dele no Campeonato Português, mesmo os jornalistas daqui que acompanham o futebol sul-americano, aí sim, o Jorge Jesus ele é absolutamente respeitado, ele é visto como uma lenda aqui por essas pessoas que acompanham mais de perto. Agora, se a gente for aqui nas Ramblas aqui de Barcelona e perguntar para o pessoal que está passeando por ali quem é o Jorge Jesus, possivelmente a grande maioria não vai saber quem é. E se a gente falar que é um técnico de futebol, ainda assim não vai identificá-lo imediatamente por algum trabalho grande que ele tenha feito, porque, repito, ele não foi técnico de um Barcelona, de um Real Madrid, de um Manchester United, como aconteceu com outros portugueses ao longo do tempo. A gente o coloca em um patamar alto, né, pelo que ele apresentou aqui no Brasil, realmente foi um momento fantástico, mas é uma prateleira diferente ali, né, do Guardiola, do Ancelotti, claro, né, tem uma outra visão sobre isso. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já e a gente segue falando sobre treinadores, porque a gente vai falar sobre o novo técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, já foi apresentado e já está comandando o time, a gente já volta. Estamos no break. Igor, meu amigo, antes de eu me despedir de você, você que tem acompanhado, né? Você está silencioso, como você falou, e a CBF também. A CBF está trabalhando com que prazo? Não está com pressa, né? Você já disse isso. Tem aí a data FIFA até junho, tem um tempinho, apesar de a gente estar se aproximando há um ano e pouco aí da Copa do Mundo. Mas dá para a gente ter uma ideia de quando a CBF pretende definir isso, de fato, concretizar essa situação? Até para não errar, claro, tem que ser uma escolha assertiva, porque há um ano da Copa quem for o escolhido que vai comandar a seleção na Copa de 2026. Edinaldo Rodrigues e prazo na mesma frase é um negócio meio complicado, Luísa. Então a gente tenta sempre acompanhar o desenrolar, porque é difícil de definir um cronograma exato do que ele vai fazer e nem ele sabe. A verdade é essa. Então, hoje, os caras estão analisando as situações, né? Tanto que uma semana depois do Dorival ser demitido, ninguém colocou propriamente o bloco na rua para formalizar algo para o Jorge Jesus. É natural que, e aí considerando a convocação, que a partir de maio isso se concretize de forma mais factível, né? Diante dos nossos olhos, assim, da proposta e tal. Mas a gente tem o calendário aqui da CBF, por exemplo, que semana que vem a outra, até o dia 15 e 16, deve ter Assembleia Geral com as federações para votar a prestação de contas da CBF e tal. Então tem assuntos aí que estão, não só esse na pauta do presidente, que isso sirva de contribuição para que essa discussão do técnico fique ainda mais para frente. Então, já tem Juan e Rodrigo observando jogos, uma dinâmica aí que a CBF não coloca pressa para essa definição sobre o novo técnico. E, enfim, num cenário mais extremo, foi o que eu mencionei em relação à convocação lá no meio de maio para os jogos de junho. Então, é o que a gente consegue prever nesse momento, sem, como eu falei, ter condições de dizer, poxa, o Edinaldo, semana que vem, ele vai resolver esse assunto, porque não funciona assim na sede do futebol brasileiro nesse momento. E até para entender a cabeça do Edinaldo é difícil, a gente falava isso aqui ontem, né? O quanto ele é centralizador. Estamos com quanto tempo para a gente voltar? 40 segundos, Hernan, para você decifrar a cabeça de Edinaldo Rodrigues. Renanzito, vou fazer isso com você. Ele decide a hora que ele bem entender. É isso. A gente fica aí à mercê do presidente.